A gente sempre conheceu os mais famosos bancos brasileiros. Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, até que do nada começaram os famosos bancos digitais. Tem diferença? Basicamente, o que é que muda? Eu sou Tis e esse é o Me Explica. Se engana quem pensa que os bancos digitais são 100% diferentes dos famosos bancos tradicionais. É claro que tem diferenças e eu vou falar para vocês algumas delas, mas em essência, lembrem, se tem o nome banco, é banco. Ou seja, é aquela instituição que está disposta a qualquer coisa em prol do lucro. Aqui no Me Explica, a gente sempre fala as coisas no preto e no branco. A gente não tem medo de falar para você a realidade do que acontece no Brasil. A gente fala sempre das taxas abusivas que são cobradas de todos os empreendedores brasileiros, desde as pessoas que estão ali costurando, fazendo algum tipo de crochê, vendendo bolos, salgados no dia a dia, até os grandes empresários que estão faturando aí seus bilhões, todos são extorquidos pelas instituições financeiras. Isso precisa ser dito, sim, principalmente aqui na internet. Quando a gente fala de um banco tradicional e de um banco digital, a gente tem, obviamente, uma melhoria no processo de abertura de conta, uma facilidade em relação a alguns custos, porque o mundo mudou. Então, antigamente, quando os bancos começaram aqui no Brasil, por exemplo, a ficarem mais fortes, basicamente eles existiam com base nos correspondentes bancários, ou seja, eles espalhavam uma série de pessoas pelo território nacional, visto que nós somos um país de tamanho continental. E de acordo com o crescimento nesses locais, foram se formando as famosas agências bancárias. Ou seja, se eu queria abrir uma conta no banco tal, eu ia até aquela agência e fazia todo o protocolo e procedimento de abertura de conta. Moral da história: uma boa parcela da população brasileira ficava excluída da possibilidade de ter uma conta bancária. Simplesmente porque para chegar até uma agência, teria que viajar 10, 15, 20 horas para achar uma agência e talvez conseguir fazer a abertura de conta. Não é à toa que hoje no Brasil a gente tem 55 milhões de desbancarizados. Significa que nós temos mais ou menos um quarto da nossa população sem conta em nenhum banco. Ou seja, guardando dinheiro literalmente embaixo do colchão. Quando a gente traz os bancos digitais, são bancos que estão dispostos a romper as fronteiras físicas e ofertar os serviços bancários por meio estritamente digital. Eles não possuem agências físicas. Ah, Tícia, e como é que eu abro a conta? Basicamente, você vai baixar um aplicativo, no seu celular, ou seja, você precisa ter um celular com internet, e esse celular ele precisa estar com memória suficiente para você baixar o aplicativo. Por isso que a gente precisa lembrar que não necessariamente os bancos digitais resolvem o problema da desbancarização, mas de fato ajudam bastante para que outras pessoas, que estão espalhadas pelos 4 cantos do Brasil, tenham acesso às contas bancárias. Isso sem dúvida. Mas ele não resolve. Porque você precisa ter o celular, você precisa ter um celular com internet e com memória suficiente para você ter ali um aplicativo. Fora todas as questões relacionadas a, infelizmente, a quantidade de analfabetismo no Brasil, que ainda é muito grande, a quantidade de desigualdade social, boa parte da população na linha da pobreza e, infelizmente, muita gente ainda na faixa da miséria, que a gente considera ali aquelas pessoas que têm muito menos do que um salário mínimo para viver, pouco mais de R$30 aí que conseguem durante um mês inteiro. Então, enfim, a gente está falando de um Brasil de muitas realidades distintas. Mas a gente agora está falando do banco digital e do banco tradicional. Ou seja, banco tradicional, abertura de conta física, ou seja, se você precisa ir numa agência, com documento, xerox do documento, comprovante de residência. Tis, mas o meu banco mudou. Ele não precisa mais que eu vá lá. Ele mudou porque surgiram os bancos digitais. Os bancos digitais, basicamente, você vai preencher todas as informações no aplicativo, escanear ali um documento, tirar uma foto, como prova de vida e simplesmente você tem uma conta aberta. Além disso, para ganhar mercado, os bancos digitais zeram as tarifas, ou seja, aquela tarifa que a gente paga para manter a conta aberta, tarifa de anuidade, tarifa de manutenção de sei lá o quê. Era tanta tarifa que a gente pagava antigamente em relação às contas bancárias, Hoje em dia, até os próprios bancos tradicionais estão começando a zerar essas tarifas porque não tem mais espaço para ela. O consumidor acordou e ele tem a possibilidade de falar. A internet traz a possibilidade da gente trazer um vídeo desse para você e de você repartir esse vídeo com outras pessoas e a informação chegar. As tarifas, elas não fazem sentido, Não tem por que eu estar pagando R$70 por mês para poder manter a minha conta no banco XYZ. A prova disso é que existem os bancos digitais que não trazem essa necessidade.
Então você tem sim acesso simplificado a uma conta bancária para que você possa ter acesso a empréstimo, investimento, seguro de vida, recarga de celular, todas as vantagens, todos os serviços que são ofertados por um banco tradicional também são ofertados por um banco digital. Então, no fim das contas, o que é que muda? A acessibilidade e a predisposição ao comportamento digital. Mas, em essência, banco tradicional e banco digital é tudo igual.